Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. A todos os nossos irmãos que estão acompanhando este Congresso Mariano e a todos os outros que irão assistir esse vídeo no futuro, nós queremos expor aqui esta visão sobre a consagração à Santíssima Virgem, esse aspecto que é pouco explorado, é pouco conhecido, que é a devoção e a consagração à Nossa Senhora como um antídoto antirrevolucionário. É muito importante que nós entendamos que a devoção e a consagração à Santíssima Virgem não tem apenas um efeito e o propósito de uma santificação pessoal, embora este seja a mais importante. Tem também um propósito de ordenamento da sociedade, seja familiar, seja da sociedade de um modo geral. E é muito importante, portanto, que nós saibamos como funciona esta atuação da Santíssima Virgem, a devoção e a consagração a ela no combate a toda a desordem e a toda a negação da ordem natural. É importante entender, antes de tudo, o que significa o que nós queremos dizer com mentalidade revolucionária, com ideologia revolucionária ou prática revolucionária. Queremos designar com estes termos todo tipo de prática, mentalidade ou ideologia que vai em contra a ordem natural estabelecida por Deus, que vai contra a ordem natural que pode ser reconhecida pela reta razão. Então, a negação da verdade, em outras palavras, seria, então, esta mentalidade revolucionária. Por exemplo, quando o nazismo, que é uma ideologia revolucionária, ele quis afirmar, quando ele afirmou, aliás, que existia uma raça superior e que para a purificação desta mesma tinha que se eliminar as outras que não eram, então ele baseou-se em uma falsa biologia. Isto quer dizer, isto é uma ideologia revolucionária, aqueles que negam a natureza como ela é, que não aceitam a natureza da maneira como ela é e tentam mudar aquilo que não é possível por meios opressores, vamos assim dizer. Depois, podemos ver também o comunismo, a mesma coisa. Karl Marx dizia que a família e a propriedade privada eram coisas perversas. Aliás, ele dizia que a família é uma estrutura endemicamente perversa. E desta forma, aqueles que o seguiram atuaram nesse sentido de destruição dos valores familiares e também da propriedade privada, ou seja, de estruturas que derivam, portanto, da ordem natural. E a negação disto torna-se uma fraude. Por isso é uma ideologia revolucionária, porque nega a verdade, nega as coisas como elas são. Depois, podemos também ver esta mentalidade revolucionária desde o Jardim do Éden, quando os nossos primeiros pais foram tentados pela serpente, Satanás, e foram ali induzidos, motivados a ele, a romperem a ordem natural, ou seja, a sua submissão amorosa a Deus, que os havia criado e os amava muito. O demônio foi o primeiro revolucionário da história. Foi aquele que não aceitou a ordem estabelecida por Deus e não aceitou, como deveria ser, que a criatura fosse submissa e grata ao seu Criador. Rebelando-se contra Deus, arrastou com ele muitos outros anjos. Depois também insuflou, ele foi o primeiro agitador revolucionário da história, porque insuflou os nossos primeiros pais contra Deus para que não aceitasse a autoridade de Deus, porque assim eles seriam como Deus também. Sempre usando da mentira, levando as pessoas a saírem daquilo que seria a ordem natural estabelecida. Nós vamos ver isto depois, como no Jardim do Éden, quando Deus ele castigou o homem, quando castigou o ser humano, deu também uma punição para a serpente. E a serpente recebeu esta punição bastante dura. Deus disse a ela: eis que porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. E depois Deus fala, sentencia dizendo que ela, a mulher, te esmagará a cabeça e tu armarás ciladas contra o seu calcanhar. Portanto, esta inimizade irreconciliável e esse ódio foram estabelecidos pelo próprio Deus. E quem seria esta mulher? Quem seria esta mulher a quem Deus deu este poder e esta autoridade para poder esmagar, junto com a sua descendência, a cabeça de Satanás? Enfim,
Se trata, logicamente e claramente, da Santíssima Virgem. Isso nós podemos ver no Evangelho escrito por São João, no capítulo 19, versículos 26 e 27, quando Cristo, entregando-nos todos aos cuidados de sua Mãe Santíssima, ou seja, consagrando-nos a ela, dá a ela esta autoridade de nos formar, de nos ensinar a esmagar a cabeça da serpente. No que consiste o esmagamento da cabeça da serpente? Consiste na rejeição de suas seduções, de suas pompas, de suas obras, na rejeição de toda esta mentalidade, podemos dizer, revolucionária, de toda esta mentalidade que quer negar a vontade de Deus, que quer negar a ordem dada por Deus para que nós nos submetamos a uma perversão, né, aí propalada pelo inimigo diabólico. A Santíssima Virgem recebeu de Deus, portanto, esta autoridade, a maternidade espiritual, que deve, em primeiro lugar, servir para a nossa santificação pessoal, ajudando-nos a enxergar as coisas como elas são, com a reta razão, colocando em prática aquilo que agrada a Deus e rejeitando aquilo que não nos conduz à comunhão com Ele. Mas também tem uma outra finalidade, podemos dizer, a nível social, porque para além de ajudar-nos a nos santificar e perseverar na graça e na comunhão com Deus para que nós nos salvemos, há uma finalidade também que poderíamos dizer, uma finalidade social, porque ajuda a colocar em ordem a sociedade, a família e os indivíduos em maneira geral, a fim de que eles possam tender ao seu fim último, né? E assim realizando bem aquilo que é a tarefa, aquilo que é a missão que lhes compete. Nossa Senhora ajuda um pai de família, uma mãe de família a cumprir bem a sua missão. Ajuda a família como um todo a se encaminhar bem, de forma que possa ser um bem para os seus semelhantes, para as demais famílias, para a sociedade como um todo. E também, em maneira geral falando, ela tem o condão, o poder de orientar os seus filhos em maneira geral. Porque Deus, quando deu a ela a missão e a autoridade sobre nós, esta missão de ser mãe, juntamente com esta missão, Ele dá também as graças para que ela possa cumprir esta missão. Isso é o que nós chamamos de graça de Estado. Nossa Senhora, ela tem a graça de Estado, ela é mãe. E a mãe não se preocupa apenas com um aspecto da vida, ainda que seja aquele o mais importante, que no caso seria a nossa salvação. Ela se preocupa também com a nossa caminhada aqui, claro, em função do bem maior, mas preocupa-se com o nosso dia a dia, como com aqueles servos nas bodas de Caná, com aquele casal de noivos nas bodas de Caná, quando faltou o vinho. Ela se preocupa que as coisas estejam em ordem e que nós tenhamos aquilo que é necessário, seja materialmente, seja psicologicamente, seja socialmente, o que é necessário para que nós possamos ter uma vida feliz aqui e depois, sobretudo, claro, na eternidade. Desta forma, Nossa Senhora, ela intervém sim, se ela é clamada, se ela é solicitada, ou por ordem de Deus, ela intervém para orientar os seus filhos, de modo que não se deixem enganar pelo revolucionário, primeiro, que é Satanás, ou aqueles que ele inspira com o fim de tirar as pessoas do caminho reto, da verdade e da ordem natural. Assim nós podemos ver na história vários acontecimentos, várias heresias, várias ideologias que foram vencidas com a intervenção da Santíssima Virgem. Podemos começar, por exemplo, no século XIII, embora haja outras anteriores. Século XIII, quando graçava pela Europa a heresia chamada albigência, ou cátaros, que não apenas causavam perturbação e confusão no entendimento da fé, mas também, na visão correta do ser humano, do mundo, como é comum a todas as ideologias revolucionárias, essa visão distorcida do mundo e do ser humano. Para além disto, além desta visão distorcida, havia um transtorno social. Porque os albigenses, cátaros, como eles eram contrários à matéria, consideravam a matéria como algo mal, eles então se esforçavam de eliminar tudo aquilo que pudesse multiplicar a matéria ou simplesmente expressão daquilo que eles consideravam ruim. Eles destruíam propriedades, eles assassinavam pessoas, especialmente mulheres grávidas, porque consideravam que isso era multiplicação da matéria. O ser humano é material e por isso matavam mulheres grávidas e causavam uma grande desordem. Razão pela qual naquela época havia também muitos justiçamentos, o povo matava
pessoas. Foi nessa altura que foi instituída a Inquisição, que, diferentemente daquilo que se prega hoje, para tentar salvar essas pessoas, dando a elas a oportunidade de conversão, e de forma que a sociedade não trucidasse todos aqueles que caíssem nesse tipo de heresia ou de erro. Enfim, Nossa Senhora, ela interveio nesta situação quando São Domingo Gusmão estava pregando justamente para poder tirar as pessoas desta heresia. Ele tentou, sem muito êxito, sem muito sucesso, até que suplicou a Deus a graça para a conversão daquelas pessoas. E a Santíssima Virgem lhe veio ao encontro, quando ela, portanto, lhe deu o rosário, lhe ensinou a rezar. E lhe disse que, rezando e ensinando o povo a fazer o mesmo, então ele obteria êxito para retirar o povo daquele erro, daquela heresia, daquela mentalidade revolucionária que estava transtornando as pessoas, as famílias e a sociedade. E assim foi. São Domingo de Gusmão, falando sobre a Santíssima Virgem, ensinando as pessoas a rezarem o rosário, obteve grande êxito nas missões subsequentes e de forma que trouxe de volta ao seio da Igreja centenas de milhares de pessoas, de forma que, pouco a pouco, se conseguiu debelar aquela heresia. Depois, no século XVI, ano de 1500 e qualquer coisa, quando houve a famosa Batalha de Lepanto, a Batalha de Lepanto, que aconteceu no mar Mediterrâneo, uma batalha naval, entre cristãos e muçulmanos. Humanamente falando, era impossível que os cristãos vencessem aquela batalha, porque eram muito mais reduzidos, estavam muito menos equipados e ainda estavam brigando entre eles, enquanto os muçulmanos eram melhor equipados, muito mais numerosos e com um comando central. De forma que o Papa São Pio V pediu que os cristãos, especialmente as crianças, rezassem o rosário e pedissem a intercessão de Nossa Senhora. Porque se os muçulmanos vencessem aquela batalha e conquistassem a Europa, então, não apenas a Europa, mas todos os países que por eles foram colonizados, inclusive o Brasil, as Américas, enfim, África e outros lugares, seriam também ali islamizados. E houve a batalha. E os cristãos milagrosamente venceram pela intercessão da Santíssima Virgem. E o Papa São Pio V, embora estava em Roma, ele, por uma revelação sobrenatural, no momento que a batalha terminou, soube da vitória dos cristãos e mandou-se tocar todos os sinos em Roma em agradecimento pela vitória obtida por causa da intercessão de Nossa Senhora. Depois nós vamos ver também na Europa do século XVIII, no tempo de São Luís Grignon de Montfort, quando o jansenismo ele começou também a fazer grandes estragos no meio do povo cristão. Foi quando o Papa Clemente XI fez de São Luís Montfort, em 1706, missionário apostólico, dando a ele autoridade para poder pregar em todos os lugares para combater o jansenismo. E de fato, com tal zelo, São Luís Grignon de Montfort pregou as missões e ensinou o povo a rezar o rosário e consagrou a Santíssima Virgem por aquela total entrega que ele depois deixou configurada no tratado. Enfim, que aquelas regiões que estavam infestadas pelo jansenismo foram convertidas, e não apenas convertidas ao catolicismo, mas a um catolicismo fervoroso, cristãos autênticos, porque aprenderam com Nossa Senhora a valorizar a palavra de Deus e a rejeitar essas mentalidades equivocadas que nos desviam da verdade de Nosso Senhor. Depois, São Luís Grignon de Montfort, ele insistiu com o povo que seguisse rezando o terço, o rosário, e fizessem todas as suas ações por Maria, com Maria, em Maria e para Maria, conforme esta consagração que ele consignou no Tratado da Verdadeira Devoção. Ele terminava todas as suas missões consagrando todas as pessoas à Santíssima Virgem por este método que ele deixou depois escrito. E por isso obteve tanto êxito. E podemos comprovar o bom êxito, a eficácia desta devoção e desta mediação da Santíssima Virgem, desta entrega total à Santíssima Virgem, melhor falando, com o que sucedeu depois na França. São Luís Grignon de Montfort, ele obteve tanto êxito que os protestantes tentaram matá-lo, os jansenistas, em 1711, a razão pela qual ele depois não durou muito tempo. Ele tomou um contraveneno, foi envenenado, tomou um contraveneno, não morreu ali imediatamente, mas a sua saúde ficou comprometida, de forma que 5 anos depois ele viria a morrer, consumindo-se em meio a muitos trabalhos e missões.
mas sabendo que a qualquer momento poderia ser eliminado, ele deixou por escrito esta obra-prima maravilhosa, que é o Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem. Ele sabia que a qualquer momento poderia ser eliminado, e em 1712 escreveu o tratado. Como sabemos da história do tratado, São Luís disse que o demônio tentaria destruí-lo. E aí podemos entender por que o demônio tentaria destruí-lo. Porque justamente essa entrega total à Santíssima Virgem faz com que nós possamos ser formados por ela de uma maneira mais intensa e aprender com ela a eliminar, a esmagar a sua cabeça, rejeitando as suas insídias e as mentiras que nos propõe, para que nós nos desviemos do caminho de Deus. Depois, a eficácia desta total entrega, da devoção à Santíssima Virgem, foi comprovada por aquilo que aconteceu na França algumas décadas depois. São Luís morre em 1716. Depois, em 1789, vem a Revolução Francesa. A Revolução Francesa, justamente como o próprio nome diz, partindo de uma ideia revolucionária, querendo mudar a ordem natural das coisas. Para se ter ideia, até os dias da semana, os revolucionários quiseram mudar. Não quiseram mais uma semana de 7 dias, mas de 10, e assim por diante, a fim de que se apagasse todos os traços cristãos, e assim por diante. Eles obrigaram, sob pena de morte, que os cristãos, sacerdotes inclusive, abandonassem a Igreja Católica e fizessem juramento de fidelidade à Revolução. Instituiu o chamado Constituição Civil do Clero em 1893, de forma que aqueles que não aderissem seriam guilhotinados, como aconteceu com centenas de milhares de pessoas que foram mortas pela Revolução Francesa. Mas houve uma região, na França especialmente, em vários lugares, claro, houve resistência, muitos foram mortos, outros ficaram vivendo clandestinamente a sua fé, mas houve, de maneira especial, uma região na França que resistiu a todo este avanço da Revolução Francesa, que foi a região de Vendéia, onde São Luís, justamente aquela região onde São Luís missionou, onde ele pregou o Evangelho e ensinou o povo a verdadeira devoção à Santíssima Virgem e a reza do Rosário, de forma que assim se mantivessem sempre firmes na comunhão com Cristo e observantes da lei de Deus nosso Senhor. O que aconteceu? Aquela região ela não acatou os decretos da Revolução. E naquela altura, o líder da Revolução, chamado Robespierre, soube do que estava acontecendo e chamou um dos seus generais. É interessante que esta cena é bastante bem descrita num filme que foi feito, um filme de produções católicas, cujos atores são todos jovens, crianças e jovens, e que recebeu o prêmio de melhor filme católico do ano, isso há uns 5 anos atrás aproximadamente, e que o título é justamente Os Mártires da Vendéia. Os Mártires da Vendéia, né, que conta o que aconteceu naquela região, com o heroísmo daqueles católicos que preferiram perder a sua vida do que renegarem a sua fé. E estes, vivendo a sua fé, viveram este episódio que é narrado neste filme de maneira maravilhosa, esse diálogo que houve entre Robespierre e um general chamado Kleber. Robespierre chama então o general Kleber e lhe pergunta: nós não proibimos a prática da fé em toda a França? Como ouço dizer que nesta região da Vendée eles continuam praticando a sua fé livremente, como se não houvesse nenhuma proibição? Então, o general Kleber, mais conhecedor da realidade, vai tentar explicar para Robespierre que na Vendée eles são católicos. Ele diz: mas, monsenhor, eles são católicos. E Robespierre se ri dizendo: mas todos na França são católicos. Enfim, e ele tenta ainda explicar para Robespierre: mas eles, na Vendée, eles acreditam em Deus. Ou seja, não era um catolicismo fajuto, não era um catolicismo de meia tigela, era um catolicismo autêntico, é um catolicismo verdadeiro, de pessoas que estavam dispostos a se sacrificar, a dar a sua vida se fosse necessário, para manter a sua comunhão a Deus e à Santa Igreja e a sua fidelidade a Cristo, vivendo sempre na graça dele. Então, o que aconteceu foi que enviaram várias tropas e aqueles homens e mulheres e até crianças da região da Vendée lutaram para poder preservar a sua fé e a fidelidade a Deus e à Igreja, de forma que venceram muitas batalhas, até que eles Robespierre mandou um grande exército e esmagou aquela população, boa parte dela, de forma que só ali, na região de Vendée, foram mais de 100 mil mártires. Isto mostra a eficácia
na prática a eficácia da verdadeira devoção, desta intervenção de Nossa Senhora junto ao nosso coração e à sociedade, fazendo com que as pessoas, elas se atenham àquilo que é autêntico, àquilo que é verdadeiro, tornando as pessoas boas, cristãos verdadeiros e, ao mesmo tempo, por isso mesmo, famílias fortes que conservam a sociedade forte também, ao ponto de dar a própria vida para não renegar a lei estabelecida por Deus, para não renegar a ordem estabelecida pelo Criador. Rejeitaram uma mentalidade revolucionária. E por fim, depois, a revolução foi vencida, embora, infelizmente, deixou ali sementes do mal espalhadas em toda a França e em outros lugares também. Mas por fim foi vencido, o tempo do terror foi vencido. E um pouco mais próximo de nós, em 1917, Nossa Senhora aparece em Fátima. E esta aparição tem uma particularidade muito grande. É a mais importante aparição, a mais importante manifestação do céu em toda a história, depois dos santos evangelhos, depois da revelação bíblica, por assim dizer. Quando Nossa Senhora vem do céu, 1917, aparecendo aos pastorinhos, aos 3 pastorinhos em Fátima. Mais ou menos na mesma época, praticamente nos mesmos meses, em que na Rússia está sendo implantada o comunismo como método de governo, a Revolução Bolchevique. Nossa Senhora vem para esta missão de nos chamar à conversão, mas vem com um duplo apelo, poderíamos assim dizer. O primeiro e o mais importante, para a salvação das pessoas, ao ponto de ela revelar aquele plano estratégico de Deus para salvar o seu povo neste tempo tão difícil. E isto há 100 anos atrás, quiçá nos dias de hoje. Enfim, Nossa Senhora, depois de mostrar o inferno aos pastorinhos, de fazê-los ver o destino, aquilo que Jesus, na verdade, nenhuma novidade, aquilo que Jesus já dizia no Santo Evangelho, mostrar o destino daqueles que rejeitam a lei de Deus, aqueles que rejeitam a ordem natural estabelecida. Então, a condenação de tantas almas, muitas almas caindo no inferno. Nossa Senhora diz aos pastorinhos: para salvar os pobres pecadores, meu filho quer estabelecer no mundo a devoção ao meu Imaculado Coração. Esta devoção ao Imaculado Coração consiste numa consagração de abandono e de entrega, como observou a irmã Lúcia. E esta consagração de abandono e de entrega, ela é perfeitamente traduzida nesta total consagração, conforme é ensinado por São Luís Grignon de Montfort, no Tratado da Verdadeira Devoção. E também Nossa Senhora diz: rezem o terço todos os dias. De novo vemos as duas coisas, a consagração, o rosário e a consagração a Nossa Senhora, esta intervenção da Mãe, para que os indivíduos possam alcançar esta vida de comunhão com Deus e assim perseverarem na graça e se salvarem. E depois também, além desta, que é a mais importante, a ênfase, a salvação das pessoas, não apenas daqueles que se consagram, mas por causa da entrega dos méritos daqueles outros que serão beneficiados também, por conta desta comunhão dos santos, meio pelo qual nós podemos, pela nossa intercessão, pela entrega dos nossos méritos, ajudar outros pecadores a saírem do pecado, a se arrependerem, a voltarem de novo à comunhão com Deus. Para além disto, nós também vamos ver uma intervenção de Nossa Senhora para salvar a humanidade, para salvar a sociedade humana, especialmente os cristãos, quando ela pede a consagração da Rússia. Ela vai falar que consagrem a Rússia, vai dizer que o Santo Padre, o Papa, deveria consagrar a Rússia em união com todos os bispos, para que a Rússia se convertesse e o mundo tivesse, então, um período de paz. Entretanto, ela adverte: se não o fizerem, a Rússia espalhará os seus erros pelo mundo. Espalhará os seus erros pelo mundo. Várias nações serão aniquiladas. O Santo Padre e a Igreja irão sofrer muito e serão perseguidos. Infelizmente, Nossa Senhora não foi obedecida. A Rússia não foi consagrada. E o que aconteceu? Aquilo que a história já nos mostra. A Rússia, ela aniquilou várias nações, uma vez que anexou várias nações, formando a então União Soviética. E esparramou o seu erro, o comunismo materialista e ateu, pelo mundo. De forma que em todos os cantos se esparramou. Mais do que nunca nos dias de hoje, este comunismo se faz presente, embora com várias denominações diferentes, seja progressismo, como costumam usar, a mentalidade progressista não é outra coisa do que a mentalidade comunista, e também socialismo, ou então fabianismo, ou outros nomes que entretanto, designam têm a mesma finalidade e buscam o mesmo objetivo.
A Santíssima Virgem, ela, portanto, ela em Fátima, ela dá-nos ali um roteiro para a nossa vida pessoal, para a nossa santificação e salvação. E dá também, então, uma solução para poder conduzir a sociedade à paz. Então, é neste contexto que nós devemos compreender como a devoção e a consagração à Nossa Senhora é um antídoto antirrevolucionário. Toda mentira é inspirada por Satanás. E toda ideologia revolucionária que nega a ordem estabelecida, que nega a natureza, ela é mentirosa e, portanto, é diabólica. É o último inspirador, por assim dizer, de toda mentira é o próprio demônio. Ele é o pai da mentira. Embora haja, é verdade, aqueles que o fazem conscientes e aqueles que não fazem conscientes também. Aqueles que simplesmente acreditam, achando que isto é algo que traduz o bem para o ser humano, quando na realidade não é. Quando nós olhamos na prática como o comunismo se instaurou nas diversas nações, onde ele foi adotado como sistema de governo, vamos ver o rastro de sangue e destruição que deixou. Seja na Rússia, por exemplo, desde 1917, que deixou até os dias atuais, mas especialmente até quando existiu a tal União Soviética, em 89, em 91, enfim, que nós vamos ver mais de 30 milhões de pessoas que foram massacradas para que o regime se consolidasse. Ou na China, onde Mao Tse-tung também implantou o comunismo a partir de 49, em que mais de 70 milhões de pessoas foram massacradas para que o regime se estabelecesse, e até hoje ainda é regime de governo, embora deixou de ser sistema econômico, mas regime de governo ainda o é. E também em outros países, como o Vietnã, onde ali morreram mais de 2 milhões de pessoas, Laos, Camboja, a Coreia do Norte, em Cuba, quantas dezenas de milhares, mais de 100 mil pessoas morreram por conta do regime cubano, e em países agora atuais, como o nosso vizinho, Venezuela, onde, para se manter no poder, o ditador Maduro tem matado várias pessoas, as suas milícias têm massacrado várias pessoas, já são mais de 100, de 3 meses para cá. E assim por diante. Podemos observar como, enfim, para se estabelecer uma ideologia que é antinatural, uma ideologia que é revolucionária, se usa de todos os meios de violência, de todos os meios opressores. E a devoção à Santíssima Virgem, a consagração a ela, são remédios e antídotos contra tudo isso. Seja a nível individual, porque nos leva a um espírito de obediência, de submissão a Deus, restaurando-nos enquanto pessoas. Nos ajuda a perceber e a ver as coisas como elas são na realidade, como Deus as quis e as quer. De forma que nós temos critérios para nos orientar e para rejeitar aquilo que não agrada a Deus nosso Senhor. É muito importante ver que este antídoto hoje é muito pouco percebido. Os nossos irmãos cristãos anteriores, eles tinham uma percepção melhor, porque eram tempos em que a fé era mais viva. E, entretanto, e por isso mesmo, aliás, usavam da devoção, da oração, recorriam à Santíssima Virgem para que obtivessem a vitória sobre estas heresias revolucionárias, contra essas ideologias revolucionárias e contra as práticas revolucionárias que causavam um transtorno na fé e também nas famílias e na sociedade. Nós precisamos redescobrir esta graça, a fim de que a nossa luta contra o comunismo, que não foi vencida porque nós não obedecemos à orientação de Nossa Senhora, mas ela possa ser vencida. Mas ela possa ser vencida em nossos dias, porque este mal impregnou toda a sociedade, as nossas famílias e mesmo a Igreja de Deus. Embora sabemos, como Cristo disse, as portas do inferno não vão prevalecer, mas não quer dizer que ele não fará grandes estragos, como de fato está fazendo, dentro da própria Igreja de Deus. É preciso que, ou alguém ignora que a teologia da libertação é justamente isto, que é o marxismo, é o comunismo aplicado ao Evangelho, que leva as pessoas a desprezarem o sobrenatural, leva as pessoas a desprezarem o espiritual, a oração e todos os meios de santificação para poder investir apenas na promoção de uma sociedade humana igualitária, coisa que evidentemente não é possível, é antinatural. Nós somos iguais enquanto dignidade, mas haverá sempre a desigualdade e isto é natural que haja. Porque há pessoas que se esforçam mais, há pessoas que se esforçam menos, há pessoas que fazem mal, há pessoas que se tornam bandidas e assim por diante. Então não é possível tratar todos da mesma maneira, nesse sentido. Quem é criminoso é tratado como criminoso, quem é de bem é tratado como pessoa de bem, quem trabalha, não é? E que busca fazer por onde, receberá o seu salário. Aquele que não quer trabalhar não receberá. É evidente que nas situações de
calamidade ou de desemprego, vem aí a caridade cristã, onde as coisas se equilibram. Aqueles que amam seus irmãos não os deixarão passar necessidade das coisas, mas não por causa de um comunismo, mas por causa da sua consciência cristã, que o impele a fazer sempre o bem aos seus irmãos, independentemente, né, de que tempo seja ou de que tipo de governo esteja. Um cristão, ele ama o seu próximo, porque Deus coloca no seu coração a caridade e o amor sobrenatural. E é isso que a devoção à Nossa Senhora nos ajuda a perceber, né? Que nós devemos sempre ser pessoas de bem, pessoas que fazem a caridade e pessoas que respeitam o direito alheio, sempre dentro daquela ordem estabelecida pelo próprio Criador. Hoje em dia nós podemos ver a mentalidade revolucionária traduzida em várias ideias, ideologias e práticas que estão bastante comuns na sociedade. Por exemplo, a reivindicação do aborto como direito. Nada mais antinatural e absurdo do que alguém reivindicar como direito o assassinato de uma criança inocente não nascida. Nós podemos ver também a mentalidade revolucionária, a prática revolucionária, na mentalidade na ideologia que reivindica a união civil de homossexuais, equiparando a união de um homem com um homem, uma mulher com mulher, com a união natural de um homem com mulher que forma uma família, tal como Deus estabeleceu. Nós podemos ver esta mentalidade antinatural na ideologia de gênero, que quer literalmente negar, né, o sexo biológico, dizendo que, na verdade, o que vale é a ideia que a pessoa, o gosto que ela tem, a inclinação, a vontade que ela tenha. E como se isso fosse anular o fato de que uma pessoa nasce homem ou mulher. Nós podemos ver esta mentalidade revolucionária traduzido em vários outros aspectos, que são todos eles negação da natureza humana e da verdade como tal. Nesse sentido, nós devemos entender sempre que o insuflador, o motivador último, se trata do pai da mentira. Por isto, nós devemos também recorrer à Santíssima Virgem. Não devemos nunca nos esquecer que ela tem esta missão, como mãe, de esmagar a cabeça da serpente. A sociedade precisa aprender isso, especialmente a sociedade majoritariamente composta de cristãos, de católicos, como é o caso do Brasil e de tantas outras nações aí pelo mundo. Nós precisamos suplicar a intervenção da Santíssima Virgem. Nós precisamos deixar-nos conduzir por ela. Nós precisamos rezar o rosário, nós precisamos nos consagrar a ela, para que ela possa ter uma liberdade maior de nos conduzir, a fim de que nós sejamos os homens, as mulheres, as pessoas, os cristãos que o nosso mundo precisa. Hoje nós vamos vendo vários grupos de pessoas conservadoras que vão surgindo a um despertar assim, para uma consciência mais politizada. Isto é positivo, mas é muito importante que estas pessoas, inclusive tantos grupos católicos, de católicos que, cansados de toda essa loucura, essa bagunça que se generalizou da nossa sociedade, buscam então a saída disto. Mas antes de tudo, é preciso reconhecer que nós só chegamos em todo esse lamaçal, em toda essa podridão, porque nós não fizemos caso da palavra de Deus, nós não fizemos caso da advertência de Nossa Senhora, especialmente feita em Fátima, em 1917. Nós não fizemos caso, as pessoas não ouviram, não passaram como ela pediu, a rezar o terço todos os dias. Não passaram, não se consagraram. Ela disse, Jesus quer, meu filho quer que se estabeleça no mundo a devoção ao meu Imaculado Coração. A grande parte das pessoas sequer sabe disso. E depois, quando alguém ouve esta frase, a grande parte não sabe nem o que significa. Não sabe no que consiste isso, o que é essa devoção ao Imaculado Coração. Fica algo muito teórico, muito nas nuvens para a grande parte das pessoas, inclusive a grande parte dos bispos e dos padres, que ignoram o que significado da devoção ao Imaculado Coração, que Jesus quer que se estabeleça no mundo, de forma que todas as pessoas possam entrar dentro desta escola do Imaculado Coração de Maria para aprenderem a amar a Deus e a ter uma reta visão das coisas. Enfim, há também a desobediência à Santíssima Virgem naquilo que toca a consagração da Rússia, que até hoje não foi feita como ela pediu. É verdade que o Papa Pio XII, melhor falando, ele consagrou, mas não da maneira como Nossa Senhora pediu. Também João Paulo II consagrou o mundo, mas não a Rússia como Nossa Senhora pediu. É algo que está ainda por ser feito. Embora, se for feito hoje também, é verdade que aquilo que ela previu já aconteceu. Já esparramou seus erros pelo mundo. Certamente obterá
graças também. Pode ser que, fazendo-se hoje, nós temos a graça de vencer toda essa desgraça do comunismo e das suas consequências mais rapidamente, de maneira mais eficiente. Mas enquanto isso não acontece, há aquelas ações que nós podemos fazer, seja a nossa consagração individual, para que nós possamos ser cristãos verdadeiros, que seguem a Cristo e se pautam a sua vida e as suas escolhas pelo Evangelho, seja também enquanto sociedade. Não é? Porque se vê esses grupos se organizando, isso é algo muito bom, de pessoas que querem viver uma intelectualidade mais elevada, e tem que ter, de fato, tem que se estudar para poder combater os erros, não é apenas do marxismo, do comunismo, mas de todas as outras ideologias revolucionárias. O marxismo é uma delas, a mais extensa, vamos dizer assim, e a mais influente, mas não é a única. Então, o estudo da doutrina da igreja, seja da dogmática, seja dos sacramentos, seja da moral cristã, enfim, da doutrina social da igreja, nos dá elementos para que nós possamos discernir estes erros, nos dá elementos intelectuais para que nós possamos discernir estes erros que estão aí pervertendo, que estão desencaminhando, que estão subvertendo a sociedade e prejudicando tanto os indivíduos e as famílias, invertendo a ordem natural das coisas, ao ponto de que numa sociedade como a nossa, por exemplo, é muito comum, você vai ver na mídia, né, a mídia defender bandido, os tais dos direitos humanos, que deveriam se chamar direitos dos manos, né, direitos dos bandidos, enfim, em detrimento das vítimas, em detrimento da sociedade. A sociedade é acusada de ser a algoz do bandido. O bandido é uma vítima, um coitadinho. Porque ele é uma vítima da sociedade, por isso então ele matou, por isso ele roubou, por isso ele sequestrou, por isso ele faz tráfico de drogas. Ele estava deprimido, foi por isso que ele depois, enfim, foi estuprar pessoas, foi então ali fazer as suas maldades. Porque a sociedade é o seu algoz e ele dá apenas uma reação. Como é que alguém pode engolir uma mentira desta? Entretanto, nós vemos isso. Vamos ver aí o achincalhamento, este combate da autoridade. Vemos aí emissoras podres, como a Rede Globo e outras, sempre, e aqueles que formam opiniões nesses grandes veículos de comunicação, sempre investindo contra a autoridade policial, por exemplo, sempre achincalhando. Embora seja verdade que existem pessoas corruptas ali dentro, como tem dentro da igreja também, como tem em todos os segmentos humanos. Mas não por isso nós podemos achincalhar a todos. Não por isso nós podemos dizer que não presta, que é algo ruim, e apresentar como eles apresentam sempre a polícia como bandidos, como uma sociedade, como uma organização que nem deveria existir, equiparando-os aos criminosos. Enfim, essa inversão de valores é típica de toda esta implantação desta mentalidade revolucionária. Enfim, e nós precisamos reagir a isso. E tem havido, graças a Deus, a reação a tudo isso. Né? Porque nós chegamos no fundo do poço, uma vez que elegemos um comunista revolucionário como Fernando Henrique Cardoso, Dilma, Lula, todo esse pessoal que defende ideias contra a lei de Deus. Como é possível que um cristão vote em alguém que é a favor do aborto? Como é o caso de Fernando Henrique Cardoso, Lula e Dilma. Como é possível que alguém vote em uma pessoa que é a favor de união civil homossexual? Como é o caso de Fernando Henrique, Lula, Dilma. Como é possível que alguém vote naqueles que são pela liberação das drogas? Como é o caso de Fernando Henrique Cardoso, Lula, Dilma e tantos outros que o cercam, os seus respectivos partidos também. Como é possível que um cristão apoie um partido, ou um indivíduo, ou um político que advoga a ideologia de gênero, esta coisa esdrúxula, estúpida, que quer negar a natureza, a biologia do ser humano? Entretanto, nós estamos aí, às voltas com esse tipo de coisa no nosso dia a dia, prejudicando as nossas crianças e também os nossos jovens. E há grupos que, de fato, estão reagindo, especialmente depois da queda de 4 anos para cá, quando começaram protestos e toda esta reação política. Então começou-se a ver os frutos com mais clareza, vamos assim dizer, os frutos podres da mentalidade revolucionária, da implantação, da chegada da esquerda no poder. Vamos ver tudo isso aí traduzido em números cada vez mais assustadores. Uma sociedade que vai ter então mais da metade dos casamentos desfeitos. Uma sociedade em que está chegando aos 70 mil assassinatos por ano. Uma sociedade onde o aborto aumentou bastante. Uma sociedade, embora nos últimos anos tenha diminuído graças à atuação pró-vida. Uma sociedade onde, enfim, mais e mais pessoas vão pervertendo a sua sexualidade. Enfim, o número de homossexuais, o número de pessoas de prostituição e assim por diante. Uma sociedade na qual, enfim, nós cada vez temos
menos segurança, onde jovens são uma juventude cada vez mais viciada, doente realmente, especialmente nas drogas, mas não só. Enfim, essa sociedade que foi aí pervertida, que foi toda ela doutrinada pela esquerda, está agora conseguindo enxergar o estrago que aconteceu. Porque se distanciaram de Deus, da lei de Deus, não obedeceram aquilo que a Santíssima Virgem havia dito, não rezam, se distanciaram dos sacramentos, não confessam, não comungam, 5% apenas daqueles que se dizem católicos vão à missa. Evidentemente que abateu-se sobre nós as consequências daquilo que foi plantado. De modo que é preciso fazer algo. E tem sido feito. Alguns, embora ainda muito timidamente, tem surgido muitos grupos, em forma de dizer, tem surgido grupos de pessoas que reagem. Agora, mais do que nunca, nós estamos tendo, depois de muitos anos, depois de décadas de dominação hegemônica da esquerda, uma reação. Antes era quase um palavrão dizer que alguém era de direita, que alguém era conservador, então é algo muito pejorativo. E hoje em dia as pessoas já se assumem como conservadores, como de direita, e assim como defensoras dos valores cristãos, etc. Nós temos tido mais pessoas que têm se levantado, formado grupos de estudos, vários que têm atuado neste campo. Graças a Deus, há bons intelectuais aí que representam os valores cristãos e que têm formado o povo nesta linha. E assim tem sido trabalhado agora uma nova intelectualidade para poder, então, substituir esta podridão toda que se instaurou, que hoje está ainda no poder. Agora, é muito importante uma coisa: a grande parte desses grupos de estudo que buscam também atuar no meio político, no meio acadêmico, no meio cultural, se eles não compreenderem que a luta não é apenas intelectual ou cultural, que a luta é espiritual, se não compreenderem isso, estão fadados ao fracasso. Porque, como vai dizer São Paulo, não é contra a carne e o sangue. Nós estamos lutando contra os espíritos malignos que povoam os ares. É preciso ter essa consciência. É preciso, os intelectuais católicos ou cristãos católicos precisam ter esta consciência. Que nós, além de nos prepararmos intelectualmente, culturalmente, buscando conhecimento para poder combater todas estas ideias e práticas revolucionárias que têm destruído a nossa sociedade, nós temos que também nos preparar espiritualmente, seja na busca da santidade de vida pessoal, na perseverança na graça, na vida de oração e usando este antídoto que o próprio Deus nos deu. Recordai-vos, eis aí a tua mãe. Aquela que esmagou a cabeça da serpente foi o antídoto que Deus nos deu desde o paraíso. Quando o primeiro revolucionário, que é Satanás, se manifestou, rebelando-se contra Deus e insuflando o ser humano também a se rebelar contra Deus. Deus nos deu esta solução. O castigo para Satanás é ali a mulher e a sua descendência que lhe esmagará a cabeça. A mulher recebeu esta autoridade, recebeu este poder do próprio Deus. De forma que nós vamos ver depois, lá em Gênesis, isso expresso de maneira bastante nítida, né? Quando o demônio, o dragão, a antiga serpente, como vai dizer São João, no capítulo 12, versículo 9, a antiga serpente, também chamada diabo, Satanás, é quando persegue o filho da mulher e quando persegue depois a mulher e o resto de sua descendência. Quem é o resto da descendência da mulher? Vai dizer lá em Apocalipse 12, 17, o resto da descendência da mulher são aqueles que observam os mandamentos, que aprenderam com a mulher, aquela que Cristo estabeleceu nossa mãe, a Santíssima Virgem, que aprenderam com a mulher a colocar em prática os mandamentos de Deus e que guardam o testemunho de Cristo. Então estes aí é que então conseguirão vencer a serpente. Não podemos nos esquecer que o inspirador de toda mentira é Satanás. Se nós não nos atentarmos a este aspecto, nós não conseguiremos vencer. Porque, repito, não se trata apenas de uma questão cultural ou intelectual. Também temos que estudar, claro, mas é uma questão espiritual. Por isso, devemos invocar aquela que é a heroína de tantas heresias. Heroína contra tantas heresias. Heroína contra tantos erros e contra tantas ideologias revolucionárias que assolaram a humanidade em outros tempos, especialmente a cristandade, e que depois
não é? Foram vencidas graças à orientação e às graças dadas por ela. E, infelizmente, se nós não conseguimos vencer ainda o comunismo, se nós não conseguimos vencer ainda outras mentalidades revolucionárias, é porque nós não temos feito uso suficiente deste meio que o próprio Deus nos deixou para vencermos esta batalha, que é no campo social, cultural e espiritual. É preciso recorrer à Santíssima Virgem, é preciso rezar o terço todos os dias, o rosário, é preciso consagrar-se a ela, é preciso pedir pela intercessão dela as luzes, a graça do Espírito Santo. O que o mundo precisa? O mundo precisa de pessoas autênticas, de cristãos de verdade, que sejam capazes de lutar para defender os valores, de empenhar os seus bens, o seu tempo, de empenharem a sua própria liberdade, a sua própria honra e até a sua própria vida, se for necessário, para a defesa destes valores, como fizeram os nossos irmãos outrora. Quantos deles tiveram que lutar, aqueles morrer ou perder a liberdade, perder todos os seus bens, para que nós hoje pudéssemos desfrutar da graça de sermos cristãos? Quantos tiveram que enfrentar batalhas duríssimas e não tiveram medo de se expor para defender os direitos de Deus e os valores que a nossa fé, enfim, apresenta? Nós precisamos de gente assim. E a sociedade de hoje foi muito boiolizada, afrescurada, por conta da ausência desta virilidade, desta coragem que homens e mulheres devem ter para poder lutar pela sua fé. E isto acontece porque nós não aprendemos o valor que Deus tem e como nós devemos amá-lo e colocá-lo acima de todas as coisas. E isto Nossa Senhora faz. Ela nos ajuda a ter essa percepção. Um amor mais entranhado a Deus, nosso Senhor, que nos torna capazes de sacrificar o que for preciso, de deixar o que for necessário, de fazer o que nós tivermos que fazer para nos mantermos na comunhão com o Senhor e defendermos a fé e os direitos de Deus e dos nossos irmãos cristãos também. E depois, falta uma graça, vamos dizer assim, no campo social. Falta uma graça maior, porque não é suplicada. Lembro-me aqui das palavras de Nossa Senhora, a Santa Catarina Labouré, Nossa Senhora das Graças, quando ela lhe apareceu. Saía então ali os raios de uma mão, que tinha nos dedos anéis com pedras preciosas, e da outra não saía raio nenhum. Embora nas imagens comumente de Nossa Senhora das Graças se apresenta raios saindo das duas mãos, mas na verdade não era assim. O original não é dessa forma. Então havia raios saindo de uma mão e da outra não. E a santa perguntou a Nossa Senhora: Mãe Santíssima, por que de uma mão saem os raios e de outro não? Ela disse: estas da onde saem raios são as graças que vocês me pedem e eu suplico a meu filho e ele lhes concede. Estas outras são as graças que ninguém pede e são as maiores. Enfim, uma graça tão grande como seria, não é, a libertação de nosso povo de toda essa desgraça revolucionária, ela não tem sido suficientemente pedida, ela não tem sido suficientemente suplicada. E repito, porque mesmo os conselhos muito simples e básicos que Nossa Senhora nos deu em Fátima foram, infelizmente, solenemente desprezados, rejeitados, a começar pela própria hierarquia. Enfim, mas nós não precisamos continuar assim. Nós podemos fazer algo, sim. Enquanto deixamos aquela parte que depende da hierarquia para que eles façam. Vamos, claro, reivindicando, planteando tudo isso, mas aquilo que depende de nós podemos fazer. Nós podemos rezar o terço todos os dias. Nós podemos nos consagrar a Nossa Senhora. Nós podemos levar as pessoas a se consagrarem. Nós podemos divulgar a total consagração à Santíssima Virgem, como apresenta São Luís Grignon de Montfort. É uma devoção, uma espiritualidade totalmente católica, aprovada pela máxima instância da Igreja, recomendada, indulgenciada por mais de 10 papas. Portanto, não carece de nenhum tipo de permissão de uma autoridade local, seja padre, seja bispo, para que nós possamos divulgá-la, realizá-la, ensinar as pessoas a vivenciá-la. É para todo cristão. Nós precisamos dessa força do alto, nós precisamos da graça de Deus, nós precisamos dar a Nossa Senhora esta liberdade de nos formar na fé, de nos ajudar a ter uma ideia correta das coisas, e mais do que isso, a termos valores, a termos a coragem, a termos a virtude suficiente para podermos nos empenhar, para podermos lutar para defender os direitos de Deus, os direitos da Santa Igreja, os direitos daqueles que são cristãos e buscam viver a sua fé. Só cristãos autênticos são capazes de se sacrificar pelos outros. E é isso que o mundo precisa, de pessoas que sejam pessoas que amem, pessoas que tenham a coragem de amar. E por isso mesmo,
tenham a disposição e a coragem de se sacrificar pelos seus semelhantes. A Santíssima Virgem fará isso em nós, a nível individual e a nível social. Se mais pessoas, portanto, conscientes da missão dela de mãe, então suplicarem a sua materna intervenção. Então, nós precisamos ser apóstolos da consagração, porque desta forma nós ajudaremos as pessoas, nós completaremos isto que já tem sido feito, né? A luta para combater a nível intelectual e cultural, nós colocaremos aquele nível que é imprescindível, que é o nível espiritual, sem o qual nós não obteremos, de fato, êxito nesta batalha. Então, meus amados irmãos, fica aqui esta reflexão, a fim de que todos nós possamos não apenas nos consagrar e rezar o terço todos os dias ao rosário, mas também levar a todos, dando a eles a consciência de que não se trata apenas de uma devoção, apenas de uma devoção que traz benefício individual, que nos consolida na graça de Deus e nos ajuda a alcançar o céu. Também e principalmente isto, mas se trata de um meio para vencer as heresias, um meio para vencer a todas as ideologias e práticas revolucionárias, porque Nossa Senhora nos conduz a esta consciência reta das coisas e também alcança graças para a sociedade, para a comunidade que suplica esta libertação de todos os males, especialmente os males da mentira e da perversão dos valores, desta inversão, né, da ordem natural. Como aconteceu no Jardim do Éden, Deus vai continuar dando à mulher esta autoridade. E esta mulher é Nossa Senhora. Como aconteceu em várias etapas da história, em vários momentos da história, a Santíssima Virgem, se nós lhe confiarmos a nossa causa, como pessoas, como família e como sociedade, ela virá em nosso socorro. Mas é preciso que nós nos unamos e façamos isto. Então, que todos possam ser apóstolos da total consagração. E junto com o conhecimento, com o estudo que precisam fazer para enfrentar toda esta onda revolucionária, também possam apresentar este grande antídoto dado pelo próprio Deus, a fim de que a nossa vitória seja completa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.